Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Não Tinha Pensado Nisso. Hoje eu vou estar trazendo um tema um pouco mais diferente, né? Geralmente a gente fala muito mais aqui de tecnologia, só que hoje eu vou estar falando sobre autismo infantil, principalmente nas escolas. Como ele é tratado nas escolas e como ele tem que ser encarado, principalmente na questão educacional, desenvolvimento do autista, tá? É um tema, gente, que por mais que de repente você que gosta de celular e tudo mais, que entra no canal para verificar tecnologia, de repente não se interessa no primeiro momento, saiba que se não tem um autista hoje na sua família, provavelmente um dia deve ter, cara, deve ter sim. Porque cada dia que passa está nascendo mais crianças autistas e ninguém sabe o motivo, né? Pode ser química, né? Alguma química de algum alimento, de algum produto, sei lá, ninguém sabe. Existe uma grande discussão, mas até hoje ninguém nunca descobriu o que causa o autismo infantil. O autismo de um modo geral, né? Então vamos lá, gente. O autismo, o transtorno do espectro autismo, ele afeta muitas crianças de idade escolar. E nós vamos explorar como as escolas podem ser mais inclusivas e apoiar essas crianças de maneira eficaz, tá? Então, gente, o que é o autismo? O autismo é um transtorno de desenvolvimento que afeta a comunicação, a socialização e o comportamento. Cada criança com autismo ela é única e pode apresentar diferentes graus de sintomas. O que acontece? O autismo, gente, ele tem uma classificação hoje diferente da que tinha 10 anos atrás. Eu não sei exatamente quando isso mudou. Antes ele era tratado como transtorno global de desenvolvimento. Vários tipos de transtornos, como autismo comum, autismo, né, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, eram os tipos, síndrome de Rett, eu não tenho certeza se fazia parte. Mas eram vários que eram CID, né? Todos da família do CID F84. CID é Código Internacional de Doenças. Então, o F84 era a parte, né, do CID, né, vamos dizer assim, destinada a crianças com esse transtorno global de desenvolvimento. E continua sendo o F84, mas agora ele se refere ao TEA, né, transtorno do espectro autista. O que é o transtorno do espectro autista em relação né, à classificação antiga que eu acabei de abordar? Simplesmente mudou, porque antes cada tipo de autismo era separado, eles tinham uma classificação médica diferente, tá? Hoje não, tudo é TEA, tudo é transtorno do espectro autismo. E existem 3 graus basicamente, grau 1, grau 2 e grau 3, né? Eu particularmente, eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui, mas eu preferia 1000 vezes a classificação antiga. Porque assim, né, quando a gente fala que cada autista é diferente, sim, cada autismo é diferente. Só que assim, existem vertentes, vamos dizer assim, de autismo totalmente diferentes, assim, no sentido de que você consegue distinguir, ó, tem esse grupo de características aqui, é um grupo de pessoas. Por exemplo, o antigo síndrome de Asperger, ele era um autista que ele tinha um pouquinho menos de dificuldade em relação à comunicação, principalmente verbalização, melhor dizendo, mas ele tem a mesma dificuldade em socialização, em fazer amizades, em estar próximo a pessoas e tudo mais. Então, assim, sofre demais com isso e geralmente tem uma alta habilidade associada, é extremamente inteligente, né? Tem, sei lá, um coeficiente de inteligência de determinada área, até porque não existe só aquele antigo QI da lógica, né? Lógica matemática, né? Existem múltiplas inteligências. Então, geralmente ele tinha, né? Ele tinha, não, ele tem, né? Uma grande habilidade em uma coisa específica ou algumas coisas específicas. Esse era o síndrome de Asperger, mas sofria demais, sofre demais, né? Por ser muito solitário e tudo mais. Tenta entender o mundo à sua volta, mas tem muita dificuldade até de perguntar por ele ser tão fechado assim. Então, ele até aprende a falar melhor, enfim, ele é uma pessoa um pouquinho mais tristonha, vamos dizer assim. Demonstra um pouquinho mais, ele tende a uma depressão, a uma aparente depressão. Aí tem gente hoje que classifica como depressão infantil. Existe, lógico, a depressão infantil, como existe em qualquer idade, mas é um erro você identificar um autista, síndrome de Asperger, como
depressão infantil, é diferente. Entendeu? Ele tem outras características, não só a depressão em si, tá? Mas, continuando, gente. Então, assim, é interessante até a gente conhecer um pouquinho da classificação antiga. Por quê? Na escola, quando a gente trabalha com autista, eu acho que é muito mais complicado dentro da escola, se você não tiver o diagnóstico correto, com quem você está lidando, você saber com quem você está lidando e quais vão ser as ações pedagógicas necessárias para lidar com aquela criança. Gente, eu não tenho como tratar, né, como educar, como atuar com uma criança que é Asperger, da mesma forma que um autista clássico. O que é o autista clássico, que a gente costuma chamar de autista clássico? É o autista que tem uma dificuldade maior para aprender a falar, a ser oralizado. Ele até aprende, mas ele tem muito mais dificuldade. Ele geralmente, os dois têm a estereotipia, né, que são aqueles movimentos repetitivos, mas geralmente o autista clássico, ele se automutila, ele bate a cabeça na parede, ele é um pouquinho mais difícil convivência, ele te utiliza um pouquinho mais a questão de, por exemplo, você para o autista clássico, né, é uma ferramenta, ele pega a tua mão e usa a tua mão para pegar alguma coisa, entendeu? Então, assim, o autista clássico, ele é bem diferente do Asperger, entendeu? E tem, né, aí eu concordo com você, né, quando a gente fala sobre transtorno do espectro autismo, que aí sim existem níveis de autista clássico. Tem um autista clássico que é realmente mais leve, tem um outro que é um pouquinho mais agressivo, e tem o outro que é mais ainda. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra de agressividade. A agressividade, ela não é uma coisa assim, o autista, ele é agressivo. Não, não é isso. O autista, ele entra em surto. Que tipo de surto é esse? O que é o surto do autista? Primeiro a gente precisa entender o que é o autismo, principalmente o clássico, tá? Mas isso, assim, é o central em tudo, em todos os autistas. Todos os autistas têm essa característica, que é a hiperexcitação cerebral. Então, da mesma forma que você, por exemplo, se a gente chega e fala para você assim, tá escutando esse barulho? Você vai desligar os seus 5 sentidos, cara, os seus outros 4, e vai se ligar na sua audição. E vai procurar ouvir, prestar atenção e ouvir. Então você foca na audição. Você foca na audição. Quando eu falo, tá frio, tá percebendo como é que tá geladinho aqui do ar-condicionado? Você para e foca no ar-condicionado. Isso serve para qualquer coisa. Está sentindo um cheirinho de comida gostoso? Você para e foca no olfato. Então é mais ou menos assim para tudo. O autista, ele não consegue. O cérebro dele está focado em tudo ao mesmo tempo. E o corpo dele, sabe, o cérebro dele sabe que isso não é bom. O autista, ele percebe que isso não é bom. Isso o perturba, isso causa sofrimento ao autista. Então, geralmente, o que ele faz? Ele tenta focar em uma coisa. E quando ele tenta focar em alguma coisa, por exemplo, pegar esse pendrivezinho antigo, se ele tenta focar em alguma coisa, foquei, consegui, estou estudando esse material. Aí vem o professor, vem a mãe. Não, tira esse daí, menino, vai pegar um livro. Ele entra em surto. Por quê? O castelinho de cartas dele estava lá, em pezinho, e ele estava quietinho, prestando atenção no materialzinho que ele estava, né, focado. Se alguém tira, aí sim, aí você desmonta e ele fica agressivo. Por quê? Porque, na verdade, ele está entrando em surto. Porque ele acabou de perder o foco de onde ele estava. E isso, gente, é uma das maiores, se não a maior dica para você trabalhar com o autista. A gente precisa aprender a respeitar o interesse dele. Mas, Marco, respeitar o interesse do autista não é basicamente, não planejar, não fazer um trabalho planejado para lidar com
com esse menino, porque assim, gente na escola fala-se muito em planejamento, a gente precisa planejar, olha, vamos trabalhar livro tal, vamos trabalhar capítulo tal, texto tal, enfim, a gente vai trabalhar um vídeo assim, isso é planejamento. Só que com a educação especial, principalmente com um menino que é autista, né, a gente tem que estar um pouquinho mais flexível, por dois motivos. Primeiro, que ele foca. Ele precisa focar, e o foco é bom. E a gente precisa utilizar esse foco. O menino focou lá, sei lá, num livro. Eu já vi isso acontecer em escola. O menino estava no cantinho de leitura mexendo num livro. A professora ficou desesperada porque não era para mexer ali. O planejamento da professora não era para mexer no livro. Então ficou um desespero, aí correndo atrás do menino, o menino em surto, o menino querendo bater, fazer acontecer, correndo pela escola. E ele só queria pegar no livro. E, gente, quer coisa melhor do que apresentar o livro para uma criança, qualquer que seja ela? Então a gente precisa ter esse cuidado. É claro que você não vai deixar ele manusear uma faca, porque ele está interessado na faca, não é isso? Entendeu? A gente tem que ter o bom senso. Mas sempre a partir daquilo que a criança se interessa. E não a partir, entendeu? Tentar enfiar as coisas goela abaixo. E o segundo motivo é porque, assim, o autista ele também gosta de rotina, tá? Então, assim, o que é a rotina do autista? Tem escola, tem lugar que o autista ele entra em sala de aula e sai. E sai, aí ou ele fica largado andando pela escola, invadindo tudo quanto é buraco da escola, ou fica alguém atrás dele, um estagiário, um próprio professor de educação especial, um cuidador, atrás do estagiário. Isso é rotina? É, se você permitir. A rotina do menino autista, da menina autista, ele precisa ser trabalhada. E quando você trabalha e define, claro, isso não pode ser abruptamente de um dia para o outro, mas você vai definindo com autoridade, se colocando, ele também precisa te ver como alguém que é referência para ele, tá? Então, assim, nem adianta ficar trocando muito de referência. Entendeu? Tá certo que tem vários profissionais dentro da escola, mas se a gente puder dar preferência para uma pessoa lidar com aquele autista ou aqueles autistas, é melhor. Por quê? Porque ele tem que te ter como referência para ele aceitar o teu comando. Senão, entendeu? Como eu disse, nós somos coisas concretas para ele. Nós não, assim, ele não nos vê como seres subjetivos e tudo mais, ele não enxerga a nossa subjetividade. Ele entende muito mais a gente como coisas. Então, assim, se trocar de coisinha, né, de gente, mas se trocar de coisinha, ele não vai entender. Então, que seja, né, basicamente a mesma pessoa a estar lidando com ele. Claro, se possível, gente, a gente sabe que cada escola tem uma realidade, tem uma necessidade, tem uma dificuldade. Eu estou dizendo para vocês o caminho ideal, mas nem sempre é o caminho possível. Então a gente tem que ir adaptando, fazendo adaptações, né? Claro que adaptar não é a mesma coisa do que praticar aquilo que é o melhor, mas a gente vai adaptando, né? Então, gente, rotina e rotina a gente pode estabelecer, até porque uma coisa também, que tem muita família que tem dificuldade de entender, e escola também, é o seguinte: limite. Criança especial é igual qualquer outra criança. A gente precisa estabelecer limite para o menino. Limite. Pode, não pode. Não pode, acabou. Não pode. O não precisa ser dito. Isso vale, gente, para toda e qualquer criança, tá? O que tem de pai e mãe que tem dificuldade de dizer não. Então, gente, é necessário aprender a dizer não para a criança. Seja ela típica ou neuroatípica. E assim, a mesma coisa com o autista. A gente precisa aprender a dizer não para ele, mas a gente tem que saber lidar, né? Eu gosto de contar uma história lá do tamborzinho, né? Acho que eu já contei aqui no YouTube. O menino, né? Eu tava conversando com a mãe, e o menino sentado no colo da mãe com um tamborzinho. E eu peguei uma caneta e bati no tamborzinho, tum, tum. Aí ele pegou a minha mão e fez assim, né, com a caneta, tum, tum. Aí ele pegou a caneta da minha mão e bateu ele. Aí a mãe dele começou a chorar. Nunca ninguém tinha interagido assim com o filho dela. Então, gente, são coisas simples, entendeu? E a partir do tamborzinho,
eu consigo trabalhar quantidade de batidas, eu consigo trabalhar volume, eu consigo trabalhar ritmo, consigo trabalhar um monte de coisinhas com um tamborzinho. Consigo trabalhar muita coisa com livro. Deu. Até matemática, eu conto quantas páginas tem. 1, 2, 3, 4. Então, essa é a grande dica. Respeitar o interesse do autista e tudo mais. E assim, identificar. Autista clássico, o Asperger, entendeu? Outros tipos de autismo que a gente precisa, né? Porque a gente também não vai se ater, vamos fazer um vídeo enorme aqui para falar de vários tipos de autismo, tá? Mas assim, a gente falando dos principais, né? Além do autista clássico, tem muito menino que é confundido com autista e que não é autista, tá? Eu já tive em escola, né, chegando lá, esse menino aqui é autista. Por quê? Eu chamo ele e ele não me atende. Aí eu fui, chamei, ele realmente não atendia. Educação infantil, tá? Menino acho que devia ter uns 3 anos. Aí eu cheguei na frente do menino, né? Ao invés de fazer assim, eu só parei e fiquei assim, quietinho. Fulano, fulano, fulano. E nada. Aí eu parei na frente dele, aí ele foi, interagiu comigo, brincou comigo. Chamei a diretora, né? Não lembro se nesse dia eu cheguei a falar com a mãe dele, não lembro, acho que não. E falei, olha, procura a família e diz para ir num otorrino, porque se esse menino é autista, eu praticamente acho que eu descarto. Eu não sou médico, tá, gente? Primeiramente, mas vê se esse menino tem problema de audição. Aí eu voltei lá 3 meses depois, ele tava com um aparelho desse tamanho na orelha. O menino era deficiente auditivo, hein? Entendeu? Então tem muitas vezes que a gente confunde. Entendeu? Às vezes o menino tem um problema intelectual, ele não consegue aprender. E é autista. Gente, calma. Existe o F84, que é do autismo, mas existe o F70, que na educação a gente chama lindamente de deficiência intelectual. Nos consultórios da vida, os médicos chamam de retardo mental. Eu prefiro o nome da educação, deficiência intelectual. Mas basicamente é isso, é um atraso cognitivo. Ou seja, a criança que tem esse atraso cognitivo, ela tem dificuldade de aprender, né? Quando a gente fala em coeficiente de inteligência, eu já falei que não se avalia mais como se avalia antigamente, mas usando o parâmetro antigo era quem tinha menos de 70 de QI. Outra coisa também, gente, uma coisa que também é interessante, e geralmente algumas coisas realmente dá para confundir uma deficiência com outra. Se bem que o autismo não é nem uma deficiência, é uma característica, mas a deficiência intelectual já é uma deficiência. Então o que acontece? Às vezes, o deficiente intelectual, ele tem uma outra habilidade super aguçada. Eu conheço meninos deficientes intelectuais que desenham muito bem, entendeu? Ou que fazem outras coisas muito bem, entendeu? Cantam. Eu conheci um menino com hidrocefalia, que é outra coisa já, completamente diferente, mas afeta também o cognitivo, obviamente, tá? Dependendo do tipo da hidrocefalia, mas o menino cantava maravilhosamente, tinha dificuldade na oralidade, tinha dificuldade no aprendizado, mas cantava. E assim, a coisa que ele mais fazia, cantava na igreja, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender a saber com quem a gente está lidando. Planejamento, gente, para trabalhar com criança na escola, qualquer que seja ela, tem que ser pensado exclusivamente para cada criança. Mas eu não dou aula para uma criança, eu dou aula para 25. Séries finais aí, ensino médio, é muito mais do que isso. Mas a gente precisa pensar nas necessidades de cada criança e fazer um planejamento de aula pensando em atender a todo mundo, ou pelo menos em grupos, né? E no caso do menino especial, de uma forma, como o nome já diz, especial. Porque, gente, eu vou dar uma notícia para você, professor regente, você, professor de área de matemática, geografia lá do 6º, 7º, 8º, 9º ano, 1º, 2º, 3º ano de ensino médio. O aluno é seu. O aluno não é do professor de educação especial, o aluno é seu. Então, por ser seu aluno, a responsabilidade é sua.
Ah, mas e o professor de educação especial? Ele é o quê? Decorativo? Não. Ele, na verdade, ele tá ali para ser o seu suporte, para estar junto com você, para que vocês juntos consigam chegar a soluções para melhor atender a esse aluno. Ontem eu estava vendo um vídeo, cara, assim, emocionante, muito emocionante, né? Um menino paralisado cerebral. Eu tenho uma história também parecida. Um menino paralisado cerebral, assim, bastante comprometido desde a infância. Ele começou a se interessar por fisiculturismo. Entrou pra academia, começou a malhar e tudo mais. Aí ele começou a ser apoiado. E o menino, gente, é campeão hoje de fisiculturismo. Claro, dentro de uma categoria especial, mas é campeão. E assim, além de campeão de fisiculturismo, Lecão, procurem na internet aí no Instagram, tá? No Instagram, é Lecão o nome dele. Além de campeão de fisiculturismo, ele com toda aquela dificuldade que ele tem, dificuldade de coordenação motora, ele é designer gráfico, ele vive disso, ele ganha como designer gráfico e é campeão de fisiculturismo. Percebe? Então, assim, eu comecei falando de autismo, acabei indo para outras deficiências, mas, assim, o que é o importante? O que eu quero passar? Eu acho que é o que é mais importante aqui. Gente, a criança especial, de um modo geral, ela precisa que você, ou que alguém, tenha fé nessa criança. O Lecão, ele mesmo estava contando, ele passou lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, acho que ainda era série ainda, na época dele, né? Acho que era, porque, enfim, ele é novinho também, mas ainda era série. Passou da oitava série, chegou no ensino médio, aí que teve um professor que começou a pegar no pé dele, porque, ó, eu acredito em você e você vai aprender. E ele aprendeu. O menino hoje é designer gráfico e ganha dinheiro, entendeu? Ele não recebe recurso do governo federal. Ele não é patrocinado por outros. Ele simplesmente recebe dinheiro do trabalho dele. Eu não estou criticando quem recebe, não. Tem muita gente que precisa muito, tá? Benefício, prestação continuada. Um baita benefício que o governo dá para quem tem uma deficiência. Mas nada como você vencer. E todos eles podem. Educação especial, ela precisa ser voltada não para assistencialismo. Eu vejo muita mãe brigando para o filho ter um estagiário, um cuidador que seja, colado com ele o tempo inteiro na escola. Gente, o seu filho, ele não precisa de muleta. O seu filho, ele precisa de independência. É claro que existem níveis de comprometimento. Existe paralisado cerebral que, para ele precisa de alguém para limpar a babinha dele, para comer, entendeu? Esse vai precisar de um cuidador, tá na lei, é direito dele. Mas todos eles, inclusive esse, precisa ser educado para o nível de autonomia cada vez maior, dentro da sua realidade. Claro que ele não vai sair de uma cadeira de rodas e vai correr uma maratona, sabe, com os dois pezinhos assim, de um dia para o outro, e não sei nem se ele vai conseguir um dia, provavelmente não, tá? Mas ele precisa evoluir. Às vezes a grande evolução é ele conseguir colocar o garfinho na boca, é a grande vitória, entendeu? E para meninos autistas, né, voltando ao tema autismo, a grande evolução do menino autista é de repente ser um grande empresário, ser um grande empreendedor, ser um grande funcionário, ser um grande homem, porque é possível. Agora, claro, tem níveis de autismo, tem tipos de autismo. Cada autista é diferente, sim, entendeu? Mas uma coisa que é fundamental para você entender no processo de desenvolvimento, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável por menino autista, uma coisa muito importante para você saber no desenvolvimento dessa criança é o seguinte: o autismo, geralmente a criança ela nasce, né, normalzinha, sem demonstrar nenhum sintoma de nada e tudo mais. De 2 anos e meio, ele começa a ficar diferente. Ele começa a dar sinais de uma interiorização, de falta de, sabe, ele demora a falar. Aí é a hora que a gente opa, vou levar esse menino no médico.
né? Eu vou procurar ver, vou pedir um relatório lá da creche para saber como é que está o desenvolvimento dele, como é que está assim, a interação dele com outras crianças. Mas eu digo para vocês, dos 2 anos aos 7, é aonde está o diferencial da vida desse menino. Se ele vai se transformar numa pessoa cada vez mais autônoma, depende mais dessa fase do que das outras. As outras dependem também. Cada dia é uma vitória na vida de uma criança autista, de um homem, de uma mulher autista. Mas essa é a melhor fase. Mas por quê? Porque justamente, imagina só, acabei de explicar, né, a característica do autismo, hiperexcitação cerebral, ele precisa focar, e são todos os estímulos ao mesmo tempo. Então é por isso que ele tem dificuldade de aprender a falar, de aprender a se relacionar, de aprender a entender as coisas. Porque imagina, você vivendo num barulho eterno e infinito, porque a cabeça de um autista é barulhenta. Os olhos incomodam, o ouvido incomoda, o cheiro incomoda, as falas incomodam. É por isso que o autista faz assim, não gosta de barulho, porque incomoda. É muito barulho, ele não gosta de barulho. Então, se a gente consegue fazer um trabalho dos 2 aos 7 anos, que é a hora que ele está conhecendo o mundo e a si próprio, a chance dele desenvolver e se transformar numa pessoa 100% autônoma, 100% autônoma, ou quem sabe até uma pessoa de sucesso, não é pequena, não é. Não estou querendo dar falsas esperanças a quem tem uma criança hiper comprometida, que tem um grau 3, né? A gente sabe, cada um sabe da sua dificuldade. Mas uma coisa é certa, até para esses casos de maior comprometimento, tá? Entre 2 e 7 anos é a chave. Depois, o que a gente vai fazendo é o plus. A gente vai tentando recuperar o tempo perdido. Mas a grande verdade é que de 2 a 7 anos, se você conseguir investir em fazer o seu filho desenvolver, aprender, olha, o que é desenvolver? É fazer ele entender o mundo ao seu redor e a si mesmo. Ele precisa saber conhecer a sua identidade, seu corpo, sabe? Orientação temporal, orientação espacial. Isso ele precisa aprender. Se ele tem essa visão das coisas, automaticamente o resto se torna mais fácil. Porque isso é a base, gente. Uma criança típica, ela começa a observar o espaço, ela começa, claro, ela vai falar, ela vai prestar atenção, ela vai desenvolver afetividade, aí ela vai desenvolver orientação espacial, aí ela vai começar a se equilibrar, ela vai começar a andar, ela vai começar... Nisso ela já está pegando nas coisas, está desenvolvendo coordenação motora. Essa é a dificuldade do autista, porque tudo isso para ele é mais difícil. Então qual é o resultado que se espera? É o que a gente vê. Entendeu? Então, assim, quanto mais difícil é esse desenvolvimento dessa, sabe, dessa observação espacial, né, que é o mundo ao seu redor e dele próprio, tá? Mais difícil vai ser aprender qualquer outra coisa, porque é o básico, é o básico. Da mesma forma que eu preciso conhecer as letras para poder formar frases, palavras e frases, eu preciso conhecer o mundo ao meu redor para poder ficar de pé, para poder começar a falar, para poder começar minimamente a conversar, a dialogar, que é o mais difícil. Então, galera, essa foi a conversa. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui os comentários. Se vocês discordam de alguma coisa, coloca, vamos discutir sobre isso, gente. Assim, mais uma vez eu volto a falar, o canal não é só de tecnologia, não é só, eu não tinha pensado nisso. É falar sobre curiosidades, sobre coisas interessantes, entende? Então, assim, gente, uma última coisa que eu queria fazer é o seguinte. Eu quero fazer rapidinho, só para terminar o vídeo, uma conversa aqui com o ChatGPT. Eu tô com outro celular aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo me conectar. Sobre o autismo. Vamos ver o que ela tem a dizer para nós. E, gente, mais uma vez, enquanto isso, ó, se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? E compartilhe esse vídeo nas redes sociais e com os professores que você conhece para que eles possam estar junto, estar aprendendo também, desenvolvendo. Porque assim, gente, eu sei o quanto é difícil trabalhar nessa área. Muita gente tem muita dificuldade.
Oi, ChatGPT, tudo bem com você? Tudo ótimo. E com você, como estão as coisas? Pelo visto, você anda envolvido com algo relacionado a professores e conteúdo educativo, é isso? É isso aí, eu estou fazendo um vídeo no YouTube falando sobre autismo infantil. Fala para mim, segundo a classificação antiga, ou seja, isso foi mudado, né, antigamente, né, recentemente, mas houve uma alteração. A família F84 dos CIDs tinha síndrome de Asperger, síndrome de Rett. Fala para mim qual era a família F84, os tipos de autismo que eram classificados anteriormente. Fala aí para a gente poder falar para o nosso público. A classificação antiga, baseada na CID-10, agrupava os transtornos globais do desenvolvimento na família F84. Esses transtornos incluíam diferentes tipos de condições que hoje estão integradas no transtorno do espectro autista, TEA. Na F84, tínhamos MENES F84.0, autismo infantil, F84.1, autismo atípico, F84.2, síndrome de Rett, F84.3, outro transtorno desintegrativo da infância, psicose desintegrativa, F84.4, transtorno de hiperatividade associado mental e movimentos estereotipados, F84.5, síndrome de Asperger, F84.8, outros transtornos globais do desenvolvimento, F849, transtorno global do desenvolvimento não especificado. Com as mudanças no DSM-5, essas condições passaram a ser consideradas parte de um espectro único, o TEA, para facilitar o diagnóstico e reduzir a fragmentação entre categorias. Isso também permitiu reconhecer que essas condições variam em intensidade, mas compartilham características centrais, como dificuldades na comunicação social e padrões restritivos de comportamento. Eu estava conversando aqui com o pessoal justamente fazendo uma crítica sobre essa mudança que houve na padronização, na classificação dos autistas, né? Porque assim, antes você separava os autistas em grupo. E assim, melhorou muito para o médico diagnosticar, né? Porque se tudo é TEA, fica fácil. Essa criança tem TEA. Agora, a partir do momento que você muda essa classificação para TEA, isso na escola fica um pouquinho mais complicado, porque eu preciso saber exatamente com quem eu estou lidando. Você não acha que isso, para a parte educacional, foi ruim? O que você acha? Me dá a sua opinião, porque eu, particularmente, acho que foi muito ruim para a escola, porque eu preciso saber que o menino é Asperger para saber como lidar com ele, porque ele é diferente de um autista clássico. O que você acha sobre isso? Eu concordo que, do ponto de vista educacional, a mudança pode ter trazido desafios. Na prática pedagógica, cada criança é única, e entender se um aluno tem características mais próximas da antiga síndrome de Asperger ou do autismo clássico é essencial para adaptar o ensino. Com a unificação no TEA, perde-se um pouco essa clareza, e isso pode dificultar o planejamento individualizado. Afinal, uma criança com Asperger pode ter alto rendimento cognitivo, mais dificuldades sociais, enquanto uma com autismo clássico pode precisar de um suporte mais intenso em várias áreas. Por outro lado, a nova classificação tentou evitar rótulos rígidos e reconhece que as manifestações do espectro são muito variadas e dinâmicas. A ideia era reduzir o estigma e oferecer mais flexibilidade na abordagem dos casos. Porém, na prática, se o diagnóstico fica muito amplo, profissionais da educação acabam precisando de mais informações para entender cada aluno a fundo, o que nem sempre é bem comunicado pelos laudos. Então, acho que o ideal seria ter mantido as subcategorias como uma referência secundária, mesmo dentro do TEA, para facilitar o trabalho dos educadores e garantir um atendimento pedagógico mais assertivo. É interessante o que você está falando, porque assim, eu sempre defendi muito que o professor, e não só o de educação especial, como professor de sala de aula também, regente, professor de área, ele precisa ter o conhecimento da educação especial e das nuances do autismo, de todos os tipos de autismo, justamente para saber diagnosticar o que, não diagnosticar a doença, mas diagnosticar o tipo de atendimento pedagógico que é dado para essa criança, entende? Então, assim, é muito interessante ouvir você falando. E eu queria que você fizesse considerações finais em relação a isso e qual você acha que é a melhor maneira de
interagir com esses alunos, com um aluno que é autista, que pertence ao transtorno, está dentro do espectro autista. Eu concordo plenamente com você. É essencial que todos os professores, não apenas os de educação especial, tenham pelo menos uma formação básica sobre o TIA. Cada aluno no espectro tem suas particularidades. Entender essas nuances faz toda a diferença para criar estratégias pedagógicas eficazes. Como você bem colocou, não se trata de o professor ser o responsável pelo diagnóstico clínico, mas sim de identificar as necessidades educacionais e adaptar as práticas de ensino. Para interagir bem com esses alunos, acho que o mais importante é desenvolver 3 pilares: empatia, flexibilidade e comunicação clara. O professor precisa observar o aluno com sensibilidade, buscando entender seus gatilhos e preferências. Estar aberto para adaptar o método de ensino é crucial, seja oferecendo diferentes formas de avaliação, seja criando rotinas estruturadas que proporcionem segurança. Além disso, a parceria com a família e com outros profissionais é fundamental. Os pais, terapeutas e psicólogos podem dar insights valiosos que ajudam o professor a entender melhor como aquele aluno aprende. E por fim, incentivar a inclusão entre os próprios colegas é essencial. A sala de aula não é apenas para transmitir conteúdo, mas também para promover respeito e convivência entre diferentes formas de ser e aprender. Obrigado, tá? Could you clarify what you mean by which can be? Respondeu em inglês. Ai, pronto. Então, gente, uma máquina, inteligência artificial, nunca pisou na sala de aula, entendeu? Mas, assim, muitas coisas que eu falei aqui, ela concordou. Por quê? Porque é uma base de dados, assim, universal, que tem acesso a informações infinitas, ilimitadas. Por mais que ele não tenha a sensibilidade que eu, professor, tenho que ter, que você, professor, que você, mãe, tem que ter, tem uma noção da teoria. E, assim, é uma noção perfeita. Concordou com gênero, número, grau, tudo que eu falei aqui com vocês. Então, gente, é só para, né, também até deixar o vídeo mais interativo, como se fosse um debate aqui, um debate com o ChatGPT. Olha que chique que a gente tem aqui, possibilidade. E mais uma vez, gente, quero agradecer quem acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? E compartilha com seus amigos professores. O aluno é seu, beleza? O aluno é seu.